Paz de Cristo, queridos irmãos, amém. Gente, como é bom estar aqui novamente. E eu, depois de 4 meses, 4 meses, eu só estou na live. Então se eu ficar meio, não é, assim, tímido, é muito natural, estou de brincadeira. Gente, é muito bom estar aqui na DEVEC São Gonçalo, liderada pelo meu amigo, pastor Alex. Mando meu abraço a ele está aí desfrutando de merecidas, férias, descanso de alguns dias. E eu estava até brincando com ele, rapaz, eu estou trabalhando 2 vezes mais do que os dias normais dos cultos. E tem exigido, claro, um empenho muito grande dos pastores e merecidos dias aí de descanso ao pastor Alex. Meu abraço a ele, pastor Rivelino. Isso, lembrei do jogador, como você me deu a dica. Pastor Rivelino Rafael, pastor vice-dirigente aqui, Deus abençoe, uma pessoa muito agradável, que o Senhor continue te abençoando, amém? Poderosamente, o pastor Jefferson, Deus te abençoe. Estou aqui acompanhado do meu amigo pastor Diego Neri, homem de Deus, grande pregador da nossa região ali, e hoje está na DEVEC, glória a Deus, está com a gente lá em Macaé, está me acompanhando aqui. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jeremias 33, calma, não é o 3, meu irmão. Faz sentido. Quando se cita Jeremias 33, logo você se lembra do 3. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 7. Amém? Jeremias 33, a partir do versículo de número 7, por gentileza. Quem encontrou, diz amém. Nós estamos no culto da... Hoje é dia de vitória para você e para sua casa. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e que transgrediram contra mim. 9. E as cidades me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirão todo o bem que eu faço, e se espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Dá um pulo no 11. E ouvirá a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tome do cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Amém. Estou aqui na minha frente, meu amigo pastor Wanderson. Deus continue te usando, meu filho. Um grande pregador que Deus tem levantado no nosso ministério. A DIVEC, gente, só tem gente benção. Meus irmãos, Jeremias 33, você vai precisar recapitular comigo um pouquinho. O 32, para você entender o que estava acontecendo aqui. Para eu explicar um pouquinho melhor, se faz necessário eu recapitular o versículo de número 32, capítulo de número 32. Que a Bíblia vai dizer que Jeremias, o profeta do Senhor,
ele com muita ousadia, inspirado pelo Senhor, ele trouxe uma mensagem para o rei Zedequias, e a mensagem que Deus colocou no coração do profeta Jeremias não agradou muito o rei Zedequias. Se você voltar um pouquinho na história, você vai se recordar que Jeremias, ele está entre um dos maiores profetas do Antigo Testamento, não necessariamente porque ele era o maior, mas porque ele profetizou muito tempo. Jeremias profetizou aproximadamente 40 anos, meus irmãos. Então, por isso que ele é considerado um profeta maior. Mas ele é um homem muito especial na história, respeitado. E ele passou aí, pelo menos por 3 fases da história deste povo. Pelo menos entre o século 6 e o século 7, não é? Na história desses reis que governaram, que lideraram, e ele foi usado por Deus para tentar agora, nessa terceira fase, convencer o rei Zedequias a se render, porque a Babilônia, a prepotente Babilônia, poderosa Babilônia, queria invadir Jerusalém. Mas essa invasão, ela seria um pouquinho diferente das outras invasões, e você vai recordar disso, e é muito interessante eu recapitular, que em 605 foi a primeira invasão. Ele só levou a cúpula judaica, toda a aristocracia, toda a liderança, todo ser inteligente, ele levou para a Babilônia. Já na segunda invasão, que foi em 597, ele levou mais 10.000 judeus, incluindo o profeta Ezequiel, que na verdade cresceu quase que na Babilônia. E nessa última instância, em 586, aqui no capítulo 32, você vai ver um diálogo do profeta Jeremias tentando convencer Zedequias a se render. Por quê? Porque Deus falou com Jeremias: é melhor Zedequias se render, porque eu entreguei a Babilônia, eu entreguei Judá na mão da Babilônia. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que se render para que a Babilônia não destrua de vez Jerusalém. Mas lamentavelmente, o rei Zedequias não ouviu a voz de Deus, muito pelo contrário, e você pode ler aí comigo, no versículo de número 2, que diz assim, que o versículo de número 3, que diz: porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu dizendo assim, que o Senhor, né, diz para eu entregar a cidade para a Babilônia? Ele foi preso. Jeremias sofreu muito. Ele é conhecido como profeta chorão, não é? Ele passou por várias fases difíceis na vida. É uma pessoa totalmente improvável, era para dar errado, mas Deus olhou lá do céu, na pequena aldeia de Anatote, a 3 quilômetros da grande, poderosa Jerusalém, e decidiu tirar um menino da obscuridade da sua cidade, e fez ele se tornar um dos maiores profetas que nós conhecemos. Uma coisa que Jeremias tinha era coragem, por isso que ele sofreu tanto. Ele diz: Zedequias, se renda, entrega a cidade de Judá para a Babilônia, porque eles vão entrar e a segunda invasão será destruição total. E lamentavelmente, Jerusalém foi fortemente invadida, destruída, saqueada, e Nabucodonosor, que era o homem que dominava a Babilônia, governou a Babilônia por 43 anos, um homem poderoso, um grande imperador, ele invade a Babilônia, mas essa terceira invasão, ele destrói casas, ele destrói o templo de Deus que Salomão construiu, ele destrói cidades, a cidade de Judá, melhor dizendo, e ele leva o restante daquela galera para a Babilônia. Ele cega os olhos do rei Zedequias, expõe ele ao ridículo e à humilhação, e lamentavelmente Judá fica vivendo um caos terrível.
E quando eu comecei a recordar do que aconteceu com a Babilônia, eu também me recordei do que Deus falou com Jeremias. Deus falou em outras ocasiões o seguinte: Jerusalém será invadida, será saqueada, destruída, mas o que eu tenho para Jerusalém é algo muito grande, poderoso, e os seus inimigos não se alegrarão por muito tempo, porque você vai ouvir em nome de Jesus essa palavra ecoando dentro de você: eu removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Eu estou aqui cheio do Espírito Santo para dizer para alguém: se você achou que a tua história iria terminar em caos, iria terminar em queda, em destruição, você está muito enganada, porque quem te prometeu que iria te colocar em lugares altos, ele está no trono, e lá no trono não tem pandemia, não tem crise, no céu tem poder e tem glória, e ele vai cumprir a boa palavra que ele liberou para você. Tem alguém crendo nesse culto da vitória? Então Deus promete, você leu aqui comigo, o capítulo 33, o 3 é bem conhecido, não é? Que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda vocês não sabem. O que Deus estava dizendo para o povo de Judá era o seguinte: galera, vocês estão na Babilônia, presos, exilados, e eles foram duramente humilhados, porque quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar o nome deles. Muitos deles perderam a sua identidade, que era de Jerusalém, e agora recebiam o nome de escravo. Eles também sofreram a retaliação, perderam casas, o templo, e o pior, ficaram longe da grande Jerusalém. Mas a promessa que estava ecoando na vida de todo judeu é que Deus iria restaurar toda aquela cidade. Se você ler um pouquinho depois em casa com mais tranquilidade, você percebe que o profeta Jeremias, ele está citando de lugares vazios, casas vazias. Eu vou até ler aqui com você: assim diz o Senhor, ainda neste lugar que está deserto. Ele está se retratando de Jerusalém, de Judá, olha aí, que está deserto. Diga comigo: sem homens, sem animais. Ou seja, Jeremias está dizendo: não tem homens, não tem nem animais. A cidade está totalmente deserta, inóspita, não habitada mais. As cidades onde está sem animais, sem homem, todas as cidades, haverá uma morada de pastores, de repouso para os gados, até nas cidades montanhosas, e nas cidades e nas planícies do sul, e na terra de Benjamim, e em toda a cidade, em torno de Jerusalém, haverá gados, olha uma promessa, haverá pastores cuidando de ovelhas, haverá moradores nessa cidade. O que Deus estava prometendo aqui para o seu povo era um tempo diferente. Eu vim como profeta de Deus lá de Macaé para dizer que há um renovo de Deus chegando para alguém. Há um restaurar de Deus para alguém aqui nesse culto da vitória. Pastor, Satanás cirandou na minha vida, o vento veio e levou tudo, mas há uma promessa que Deus está liberando: eu suscitarei, eu trarei à tona o que se perdeu, para o meu nome ser glorificado na tua vida. Alguém crê? Então glorifica se você crê. Foi cruel para os judeus, o exílio foi triste, a retaliação foi pesada, mas havia uma promessa. Essa promessa estava de pé. Esse é o problema, as pessoas não entendem isso. As pessoas não conseguem entender o que é que está acontecendo na vida dos crentes. Tem crise, tem pandemia, tem
lutas, mas tem promessa. Cutuca alguém, não dá para cutucar, né? Diga de longe. Tem promessa aí, crente? Diga aí, tem promessa aí, crente? Se tem promessa, tem renovo. Se tem promessa, tem esperança de dias melhores. Se tem promessa, então não é o fim. Se tem promessa, meu querido irmão, tranquilize a sua alma. Quem prometeu é fiel, ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou, vai acontecer. Eu creio. Havia uma promessa, pastores. Mas, pastor, Jerusalém estava lá, inóspita, vazia. Não havia nada em Jerusalém, senão o sinal das mãos do grande e poderoso Nabucodonosor. A destruição. Casas, muro, tudo destruído. Só estava a marca das mãos de Nabucodonosor. Mas Deus chama Jeremias para uma conversa. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, como eu prometi no princípio. Ou seja, eu vou firmar aquela promessa que eu fiz com Abraão. Eu não me esqueci que eu disse que ele seria um povo abençoado e forte. Então escreve aí, Jeremias. Assim diz o Senhor, sabe, neste lugar, deserto, em que vocês estão comentando na Babilônia, Jerusalém está deserta, não tem homens, não tem animais. Jerusalém está acabada, destruída. Diz aí, Jeremias, a respeito de Jerusalém. Não havia realmente nada, meus irmãos. E o que eu acho interessante no versículo 10, que ele frisa, não havia moradores. Todos foram levados para a Babilônia. Além de serem humilhados, exilados, a amada Jerusalém, a Jerusalém que eles tanto amavam, estava assolada e destruída. Mas o Deus de promessa estava ali olhando tudo e dizendo: será que alguém ainda acredita que eu sou o Deus Todo-Poderoso que os tirei do Egito? Então diz aí para ele, Jeremias, que eu vou trazer, eu vou suscitar a história deles, eu vou ressuscitar a história deles, eu vou remover o cativeiro. Mas remover o cativeiro não era uma coisa tão simples, na verdade. Se tratava da Babilônia, a maior potência mundial daquela época. Como é que você vai se livrar de um império tão poderoso, tão grande como a Babilônia? Mas essa era a promessa de Deus, que eles iriam sair da Babilônia, mas eles iriam voltar para a sua terra. Não é essa a promessa que você leu aí comigo, versículo 7? Que primeiro ele iria remover o cativeiro de Judá e de Israel? Pois bem, ele também promete que Jerusalém nunca mais seria uma cidade vazia, que teria até pastores para cuidar das ovelhas, que até as casas que estavam nas montanhas seriam habitadas. Ele promete que até as cidades em torno de Jerusalém voltaria a ser habitada. Ele promete que até as cidades de planície seriam habitadas, as cidades do sul, as cidades de Benjamim e as cidades em contorno de Jerusalém. Ele promete que Jerusalém voltará a ter alegria, a ponto das nações não entenderem. Essa é a promessa. E eu fiquei olhando e lendo e falando com Deus: o que o Senhor quer falar com o povo de São Gonçalo? Diz ao meu povo o seguinte, que eu sou especialista em pegar caco, pegar pedra, pegar barro e transformar palácios. Diz ao meu povo que eu sou especialista em pegar o caos, pegar a miséria, pegar a dor e transformar em alegria. Ah, meu querido irmão,
Se o inimigo achou que a tua história ia terminar em lamúrias, tristeza, ele está muito enganado. Deus tem uma história brilhante para você, meu irmão. Ele vai ser envergonhado. Você que é empreendedor, que está sendo, quem sabe, chateado com toda essa crise, você que perdeu o emprego, eu quero crer que você vai viver ainda um tempo melhor, um tempo de alegria, um tempo de gozo, meu queridão. A terra está vazia, mas há uma promessa. A terra está um caos, mas há uma promessa. E olha a promessa de Deus aqui. Nesta terra inabitada se ouvirá, olha isso, gente, a voz do noivo. Se ouvirá a voz do esposo. Se ouvirá a voz de alegria. Se ouvirá a voz do povo que vão dizer: louvai ao Senhor dos exércitos. Ou seja, aonde não tinha nada, vai voltar a ter vida, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter esperança, vai voltar a ter sonhos, vai voltar a ter a alegria do Senhor, a ponto de dizer: eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei qual é o caminho que Deus fez, eu só sei que aconteceu. Aleluias. Eu quero crer que Deus tem um tempo maravilhoso para o seu povo. Satanás quer ofuscar a igreja de Cristo, quer dizer que o nosso passado quer nos prender às nossas angústias e quer nos travar para viver um futuro brilhante com Deus. Mas a promessa de Deus seria mais ou menos essa: eu vou mudar a história de Jerusalém. Eu vou mudar. Eu sou o Todo-Poderoso, eu vou mudar. Aí ele pega um homem chamado Jeremias, profetiza, fala muitas coisas profundas. Jerusalém ficou exilada aproximadamente 70 anos, viveu essas 3 fases do reino de Josias, Joaquim e também o rei Zedequias. Jerusalém se tornou uma terra difícil de alguém olhar e dizer: tem jeito, mas não. Difícil de ser restaurada. Como é que pode isso mudar? Olha como que ela está, inabitada, deserta, sem homens, sem animais. O que faz uma cidade ser importante? Diga comigo: pessoas. Mais uma vez, pessoas. Qual é a base de uma cidade? Naquela época, os animais, como hoje é muito importante, mas era muito mais nessa época. Os animais serviam como alimentos, como hoje, mas também serviam como trabalho, ajudavam. Era um dos meios para o homem se locomover. Mas Jerusalém estava inabitada, sem homens. Jerusalém estava sem animais, ou seja, não tinha base, não tinha alimentos. Jerusalém estava totalmente deserta. Mas a promessa começa a acontecer. E Deus começa a fazer algo diferente na história deles. Versículo 14. E eis que vem dias, diz o Senhor. Olha aí. Que eu cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Diga assim comigo: tudo que Deus fala tem um tempo. Então ele diz assim: ei, eu cumprirei a boa palavra que eu disse para Israel. Isto é, tudo está ligado a um tempo. Deus disse que vai fazer, ainda não aconteceu, mas ele disse que vai fazer, então ele vai fazer. A diferença é que existe um tempo para Deus fazer. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu me lembrei da boa palavra que eu disse à casa de Israel. E naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Olha o que Deus fala aqui, gente. Suscitarei a aliança que eu fiz com Davi.
ele fez uma aliança perpétua com Davi, dizendo assim: tu é meu rei, não faltará sucessor no trono. A aliança que eu tenho contigo é uma aliança de continuidade. Ou seja, não é uma coisa simplesmente para a sua geração. O que eu prometi a Davi, o que eu prometi à casa de Israel, vinculado a Davi, é uma bênção da continuidade, da posteridade. Deus está dizendo para eles: eu farei que brote o renovo de Davi. Ou seja, eu fiz uma promessa a Davi, que Davi teria um rei sempre no trono. Eu fiz uma promessa a Davi, e lá automaticamente para o povo, que eles não seriam um povo escravo. Eu prometi que eles seriam uma nação. Então receba aí, levanta a mão se você crer. Naqueles dias, diz o Senhor, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Aquilo que você acha que está acabado, esquecido, Deus está suscitando, Deus está trazendo à tona. Tem um broto de alegria surgindo aí. A promessa que Deus fez está de pé. Se você crê, adore Ele por alguns minutos. A promessa está de pé para Devec São Gonçalo. A Devec São Gonçalo vai viver dias e glórias. Há um renovo de Davi neste lugar. Deus estava trazendo esperança para o coração do seu povo, fazendo o seu povo se lembrar do que Ele prometeu. Nós não vivemos de passado, vivemos de promessa, que às vezes está no passado. E de vez em quando eu olho no retrovisor da minha vida e digo: peraí, tem uma promessa. Tem uma promessa de Deus lá atrás. E a promessa não era somente com Israel, com Davi, melhor dizendo. A promessa envolvia Israel. E ele dizia: naqueles dias Judá será salvo. Ou seja, será liberto. Jerusalém será habitada seguramente. Olha aí. E este é o nome que me chamarão: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Ele pesou na balança e fez justiça. Ele sondou o coração e fez justiça. Ele se lembrou do que ele disse e fez justiça. Ele se lembrou da promessa e fez justiça. Está chegando o tempo para muita gente se alegrar. Eu sinto a Deus nesse lugar, meu irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastores. Eu sinto o Espírito Santo abraçando pessoas aqui e dizendo: o meu nome será chamado justiça. O Senhor é a nossa justiça. Porque diz o Senhor: nunca faltará sucessor a Davi. O trono jamais ficará vazio. Ele está dizendo: nem sacerdotes vai faltar. E o que Deus faz, pastor, para isso mudar? Diga comigo: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Babilônia era o maior poderio daquela época, um dos maiores impérios. Mas Deus decide levantar os medo-persas. Deus decide usar um homem chamado Ciro, o Grande. Deus decide usar essa figura para abater a Babilônia, para dar vitória ao seu povo, porque pela lógica humana, seria quase que impossível o povo se livrar da Babilônia. Mas o que eu disse agora foi o quê? Que Deus usa pessoas. E às vezes pessoas que você menos imagina. Algumas até poderosas. Você não entende por quê, mas Deus faz isso. Deus faz essas coisas. Você não entende por quê. O rei não consegue dormir, perde o sono, porque Deus quer que ele se lembre do que foi feito, para que alguém chame, como aconteceu com o rei Assuero. Deus faz isso. Ele chama a atenção de um homem chamado Ciro, coloca no coração dele a vontade de derrubar a Babilônia, mas também de libertar todos os judeus. E a Bíblia diz que isso aconteceu
Jerusalém voltou para sua casa. Mas lembra que ela estava totalmente inabitável? Lembra que ela estava toda destruída? Mas Deus usa pessoas, eu acabei de falar. Deus levanta Esdras. E Esdras começa a reedificar a cúpula sacerdotal. Ele começa a ser a figura de restaurar o sacerdote. Porque a promessa de Deus é que não faltaria rei, mas também não faltaria a figura mais importante religiosamente falando, a figura sacerdotal. Então Deus levanta Esdras como alguém para reedificar a cúpula sacerdotal. Mas ele também levanta Neemias para reedificar os muros que foram todos destruídos. E por fim ele levanta também Zorobabel para reedificar o templo de Salomão que havia sido destruído. Quando eu olho para tudo aquilo, eu vejo a boa mão de Deus entrando em ação. Porque Deus, quando Ele quer cumprir a sua promessa, Ele vai escolher caminhos e pessoas. Deus usa caminhos e pessoas. Apesar de Isaías dizer que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, Ele tem um caminho, é grande, é poderoso, mas envolve pessoas. Quando Ele quis honrar José, quem é que Ele usou? Faraó, o homem mais poderoso, e disse: a partir de hoje, tu não é mais escravo, você se tornou a partir de hoje um governador. Ele usa pessoas, meu queridão. Ele usa pessoas, Ele usa meios para honrar o que Ele prometeu. Nem que Ele tenha que derrubar um sistema todo para libertar, como Ele fez com a Babilônia. Ele vai fazer, mas isso vai acontecer na tua vida, meu queridão. Ele prometeu, Ele vai fazer. A promessa está de pé, dá um glória. A promessa está de pé, dá um aleluia, meu crente, nesse culto da vitória. Está na campanha aí? Tem alguém que está na campanha? Então, está na campanha, está crendo? Está crendo na promessa? Está crendo no livramento? Está crendo que Deus é contigo? Ah, meu queridão, então Ele vai usar caminhos e pessoas para cumprir a promessa que Ele te fez. Ele usa pessoas. Israel não imaginava como seria, mas ele começa a incomodar o coração de gente. Ele usa uma figura como Neemias, que estava lá do lado do rei. Cara, você falar 3 vezes o nome dele, você sai falando em línguas aqui hoje. Artaxerxes. Fala de novo, Artaxerxes. Daqui a pouco você está falando no manto. Mas olha o que Deus faz. Coloca um Neemias do lado de um rei, um copeiro. Incomoda o coração dele, ele consegue todos os produtos, tudo que ele precisava, cartas e liberações. Para quê? Para cumprir a promessa que Deus fez. A promessa que seria: Jerusalém será restaurada, habitada novamente, até as casinhas da montanha vai ter gente morando. Então ele tem que usar um meio. Aí ele usa quem? Neemias. Ele usa quem? Esdras. Ele usa quem? Zorobabel. Mas que ele vai cumprir a boa palavra que ele disse, vai. Vamos continuar? Olha o que diz o texto, gente. E veio a palavra do Senhor. Estou lendo 32, versículo 19. Acha aí como é que eu faço questão de você acompanhar, enquanto eu tomo água. 32, 19. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de todo mal que não haja de dia ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi. Olha isso, gente, meu servo, para que não tenhas filhos que reinam no seu trono, como também como os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como se pode contar o exército dos céus?
nem se medir a areia do mar. Olha o que Deus está falando. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Alguém pode dizer um amém? Duas coisas que ele diz aqui. Alguém pode alterar alguma coisa concernente ao dia? Não. Dia a dia. Alguém consegue mudar o concerto concernente à noite? Ninguém pode. Então Deus está dizendo, essa é a minha palavra. Ninguém pode interferir naquilo que eu falei. Aí ele vai além. Alguém tem alguém tem capacidade de contar o exército dos céus, ou seja, as estrelas, e medir as areias do mar? Porque também assim multiplicarei todos os judeus. É isso que Deus estava dizendo. Multiplicarei a descendência de Davi. Ah, meu irmãozão, deixa eu terminar essa reflexão com você. Deus estava falando mais ou menos assim com aquele povo. Gente, quem é que pode quebrar o meu concerto? Quem é que tem poder de invalidar a minha palavra? Quem é que tem poder de mudar o que eu disse? Se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Se ele diz que vai ser esse ano, vai ser esse ano. Se ele prometeu que ele vai abrir porta, ele vai abrir porta. Mas espera, pastor, tem desemprego, tem pandemia, tem isso. Mas ele falou que vai abrir? Então vai abrir. Ele falou que vai fazer? Então vai fazer. Mas o médico disse isso, o diagnóstico disse isso. Mas o que é que ele disse? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Porque o que ele disse é o que vai acontecer. Adore a ele se você crê. É o que ele disse que vai acontecer. Bom, é o que ele disse. E isso aconteceu, pastor Anderson? Sim. A boa palavra de Deus se cumpriu na história de Israel. Eles voltaram para Jerusalém. E isso se retrata muito bem no Salmo de número 126. Meu irmão. Se retrata muito no Salmo de número 126. Todas as vezes que eu estou lendo, eu começo a me alegrar. Eu começo a me alegrar. Enquanto o Salmo de número 37 retrata a angústia deles, a fala deles que eles penduraram a harpa no salgueiro, que eles estavam tristes e chateados. Já os Salmos de número 126 diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de Sião, estávamos como os que sonham. Preste atenção aqui. Ele já está afirmando, o Senhor nos trouxe, ou seja, já estavam livres. E nós estávamos como os que sonham. Mas quando isso aconteceu, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegria e cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A promessa está de pé, meu querido irmão. A promessa está de pé, minha querida irmã. Por gentileza, fique de pé comigo por alguns minutinhos. Eu quero orar com permissão do meu pastor. Eu quero orar pela tua vida. A promessa está de pé. Eu creio que a promessa está de pé na sua história, meu querido irmão. Eu não sei qual a maneira que Deus vai fazer com você. Eu só sei que a maneira de Deus fazer é sempre extraordinária, poderosa. E eu vou dizer mais uma vez, como diz aqui o Jeremias que você leu comigo: nessa terra inabitada, deserta, que não tem ninguém, nessa vida que está aí, deserta, seca, vai ter a alegria, vai ter a voz do gozo, vai ter a voz de alegria.
vai ter a voz do noivo, vai ter a voz da esposa, vai ter a voz dos que dizem: louvado seja o Senhor dos exércitos. Vai ter cânticos de alegria, vai ter paz do Espírito. Aonde havia dúvidas, somente uma expectação do que iria acontecer, haverá uma certeza. Deus falou, mas Deus também cumpriu a sua boa palavra. Labaxamaraias. Ah, meu querido irmão, Deus vai fazer isso na vida de muita gente aqui hoje, porque é a promessa dele. Ele não mudou, a palavra dele é a mesma. E a palavra dele para muita gente aqui hoje é o seguinte: não tem pandemia, meu querido, não tem desemprego, o céu não está em crise, Deus está no trono. Então vai acontecer o que ele te prometeu. Eu quero fazer um clamor com você agora. E eu creio que Deus vai suscitar coisas na sua vida. Sonhos. Lembra que você leu aí comigo no Salmos de número 126, que eles estavam como os que sonham? Você sabia que o sonho faz parte da sua história, é o seu combustível, é o que faz você acordar animado para encarar a vida. Eu gosto um pouco de escrever. Um dia Deus falou assim comigo: escreve um negocinho aí, diz aí para esse povo: um homem sem sonho é como o cérebro sem oxigênio, é como um corpo sem sangue e um pulmão sem ar, é sem vida. Um homem que não tem sonho, ele é como um cérebro sem oxigênio, como um corpo sem sangue e como um pulmão sem ar. Ou seja, é impossível viver. Não tem como o cara levantar de manhã sem ele ter um sonho. Qual era o sonho de Jerusalém? Dos judeus voltar para Sião. Qual é o seu sonho? Crescer, avançar, os céus. Então tudo isso é o combustível para você chegar lá. Dizem que você não pode chegar lá, mas ele diz que você pode chegar lá. Qual escolha você vai fazer aqui hoje? Qual é a escolha que nós vamos fazer aqui hoje? Dizem que a gente não vai chegar lá, porque tem crise, tem isso, tem aquilo. Mas ele diz que está com a gente, conosco. Ah, eu tomo posse dessa palavra, que ele está comigo. Tem mais alguém crendo que ele está contigo? Ah, meu querido, você vai viver promessas extraordinárias. Se vocês quiserem cantar, fica à vontade. Então você vai viver coisas extraordinárias de Deus. Então você vai vivenciar coisas extraordinárias de Deus. O que é que você está buscando em Deus? Você vai encontrar. Eu quero orar pela sua vida, Deus. Eu quero orar por esse povo que recebeu essa palavra. Eu sei que tem irmãs aqui que têm sonhos. Eu sei que tem mulheres aqui que têm sonhos. Pais de famílias que têm sonhos, que sonham com coisas grandes, que acredita na promessa, que acredita que o Senhor está no trono, meu Pai, que acredita que o Senhor vela em cumprir com a tua palavra. Ore calabarachamaras. Tu és o Deus de promessa, o mesmo Deus que prometeu a Davi, a Abraão. É o Deus que fez promessa para essa igreja e para esses irmãos. Cumpra, Senhor, a tua boa palavra na vida desses irmãos, em nome de Jesus.